com base, inclusive, numa novela da Rede Globo de televisão que está sendo exibida, nós temos lá um triângulo amoroso que dá para ressaltar o tema de hoje. Exatamente, Faria. O triângulo amoroso ele é caracterizado quando acontece, por exemplo, dois cônjuges com uma união matrimonial normal ou então com união estável. E um desses cônjuges, ele resolve ter uma vida paralela com uma outra pessoa, tá certo? Então, o triângulo amoroso ele pode ocorrer de uma forma que um dos cônjuges não saiba de nada ou quando é tudo em acordo, como acontece na novela Império, que tem lá o sujeito que tem uma esposa e essa esposa sabe da união que ele tem com a outra pessoa, no caso uma pessoa do mesmo sexo. No caso lá o protagonista da novela, ele é um bissexual, que é casado, e essa esposa, antes de casar, ela já sabia dessa tendência do marido e permitiu que ele tivesse essa vida, vamos dizer, entre aspas, paralela com a amante dele. Isso é interessante, Fernando, porque tem muitos casos que geralmente não se sabe do problema, né? A maioria. A maioria não se sabe do problema. Geralmente casa e descobre depois. Então tem essa diferença no caso dela, que já sabia e aceitou esse relacionamento extra? Então, no caso dela, por exemplo, ela é uma pessoa que tem um grau de maturidade que eu considero um alto grau de maturidade, tá? Porque isso não é fácil, tá? Um casal entrar num acordo, a pessoa tem uma vida paralela, tudo, e a esposa permitir, ou o marido permitir. Porque aqui nós não vamos falar que isso ocorre só em relação ao marido ter uma outra amante fora. Pode acontecer que a mulher tem um amante, o marido sabe e permite aquilo numa boa. Agora, o problema ocorre, viu, Faria, quando essa relação extraconjugal ela é escondida. E aquele cônjuge, que é o cônjuge oficial, ele descobre. Aí acontecem os dramas, né, que pode ocorrer até um problema de assassinato, crime passional. A dependência financeira, igual está sendo mostrado na novela, a dependência financeira, porque ela se relaciona com ele, é casada com ele, mas ele sabe ali realmente ele tem uma vida financeira tranquila, né? Nesse caso também acaba, de uma certa forma, influenciando? Influencia sim, viu, Faria? E geralmente o cônjuge que aceita esse tipo de relação é o que a gente fala, aquele cônjuge tem uma dependência emocional do outro cônjuge que faz que tem a vida dupla, tá? Então a dependência emocional é justamente caracterizada, Faria, por uma falta de autoestima, tá? Uma falta de autoconfiança que a pessoa tem, tá certo? É aquela pessoa que tem medo de desagradar as pessoas, tá? Aquela pessoa que sente a necessidade, uma necessidade até patológica, de ter alguém ao lado dela. A sociedade, no caso, mesmo sabendo, igual, por exemplo, a mulher aceita. Isso. Nesse caso, a sociedade repudia? Infelizmente, aqui no Brasil, a sociedade ela repudia. Por quê? Porque é uma sociedade hipócrita, tá certo? Então, onde tem uma sociedade que é hipócrita, acontece isso. As pessoas falam, não aceito isso, tal, e fica criticando, tá certo? Mas é o tal negócio, o que acontece entre quatro paredes, Faria, ninguém tem que meter a colher, tá? E o casal, por exemplo, que tem esse tipo de vida com triângulo amoroso e que tem uma vida legal, que aceita aquilo de uma forma tranquila, eles têm que mandar o resto pentear macaco. E às vezes vive melhor do que aquele casal que está fazendo figurinhas, né? Exatamente, porque quando existe a sinceridade, porque o que importa num casamento ou numa união estável é a sinceridade, é o amor. Se existe amor, sinceridade, confiança entre os cônjuges e eles resolvem ter um tipo de uma vida extraconjugal e aquilo ali é tudo acordado, não tem problema nenhum. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá é proibido bigamia, igual no Brasil. Tá? O que é a bigamia? A bigamia caracteriza pelo seguinte, quando a pessoa ela tem uma união com uma pessoa, está documentada, e tem uma união com uma outra pessoa também documentada, não é isso, Faria? Configura a bigamia. Aí é bigamia, é crime. Mas nos Estados Unidos, principalmente no estado de Ohio, que fica ali no centro dos Estados Unidos, lá tem comunidade mormons, que é uma religião, tá? E esses mormons, eles vivem geralmente com 3, 4, 5, até 10 mulheres.
tá certo? E aí o governo americano, ele faz vista grossa com isso. É claro que se uma dessas mulheres for procurar a justiça, aí o negócio pega fogo. Mas se ficar naquele acordo, o governo faz que não está vendo e deixa aquilo ali acontecer. Tá? Mas tudo é acordado. Olha, só vamos ressaltar então, até por uma questão de legislação, porque o adultério, por si só, que é a traição, ela deixou de ser crime no Brasil já há alguns anos. Então, o adultério realmente não é crime. Agora, a bigamia, aí sim, que é o que o Fernando está explicando, e realmente é o que acontece quando você mantém duas famílias devidamente registradas. Ou seja, aí a justiça já entende que você está cometendo ali um ato ilícito, né, um crime. E aí realmente não pode, você vai ser passivo de punição. Agora, a pessoa que comete o adultério, aí não, o adultério deixou de ser crime. Agora, esse caso do triângulo amoroso, Fernando, ele acontece geralmente, pelo que você atende, pela sua experiência, já pelo que você lê, acontece mais com ele ou com ela? Acontece com ela. Ela, no caso, que tem que compartilhar com uma amante do marido. É o marido que arruma outra. Então, quem trai mais é o marido? Quem trai mais é o marido. Tá? Isso é estatístico também, viu, Faria? Tá? E as pessoas, por exemplo, quando elas aceitam, tudo bem. Mas quando a pessoa descobre, vamos supor, o cônjuge que é traído, ele descobre, aí começa uma confusão danada. Tá certo? A pessoa fica com ódio, tá certo? A pessoa pode entrar no estado de depressão por causa da decepção amorosa. E aí vem uma confusão danada. Olha, a questão de relacionamento é muito difícil, por isso que a gente sempre traz assuntos aqui para as pessoas começarem a refletir. Né? Nós tivemos aí, na semana passada, um caso lá em Curitiba, de um jovem que matou a namorada dentro do shopping, porque justamente ela rompeu o relacionamento, depois de 5 anos, se não me engano, rompeu o relacionamento, eles marcaram um encontro no shopping para entrega de presentes, aquela coisa que geralmente casal tem, né? Isso. Você dá um presente para lá, outro para cá, depois termina, devolve os presentes, uma bobeira à parte. Mas aí ela marcou o encontro no shopping, achando que no local público nada aconteceria. E aí aconteceu. Acabou ele lá na hora, disparando um tiro na cabeça dela, tentou o suicídio naquele momento, não morreu, mas acabou tendo morte cerebral no outro dia. E aí criou uma tragédia em família, e a gente vê muitos casos desses por aí, né, Fernando? Exato. O sujeito vai, mata lá a mulher, mata... Eu já vi caso, por exemplo, viu, Faria, que o sujeito descobriu que a mulher tinha um amante, tá? Foi lá, matou um amante, deu tiro na cabeça do amante, deu tiro na cabeça da mãe, da sogra, que a sogra foi intrometer na conversa, ele passou fogo na sogra e matou a mulher também, tá? Mas isso aí não justifica, tá certo? Nada justifica. O sujeito, tanto é que depois na cadeia ele acabou suicidando. Por quê? Porque geralmente a pessoa que faz isso, Faria, nesse caso, por exemplo, que você falou que aconteceu em Curitiba, pelo que você falou, a mulher tinha rompido. Quer dizer, se rompeu o relacionamento, aquilo não é traição mais. Agora, o sujeito que é um doente mental, tá? Que não aceita, são pessoas que não aceitam escutar um não. São pessoas que têm um transtorno de personalidade, um distúrbio de comportamento muito sério. Tá? Então, essas pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão partir para a ignorância e matam, tira a vida e tira a vida de si próprio. Nós tivemos que carregar pro resto da vida, né, Fernando? Eu, por exemplo, já atendi um caso parecido com esse, lá em São Paulo, no presídio de São Paulo, que eu fui chamado para atender a pessoa que estava num grau de depressão muito alto. Aí eu fui conversar, inclusive esse caso está no meu livro, viu, Faria? Eu coloquei no meu livro. Mas eu vou contar aqui mais ou menos. Então essa história é o seguinte, o sujeito era um pedreiro e teve um certo dia que ele acabou o serviço dele mais cedo. Então ele voltou para casa umas 3 horas antes. E aí quando voltou para casa, o que acontece? A mulher saiu do quarto correndo, xingando ele. Mas como é que você volta nesse horário? Você quase me pegou aqui com outro homem. Olha só o que essa mulher foi falar. E essa conversa que os dois tiveram foi na cozinha. O sujeito viu um facão de legume em cima da mesa, pegou o facão de legume e deu 25 facadas na mulher, na hora, de supetão. Tá certo? E aí a mulher ficou ali numa poça de sangue, ele chamou o SAMU. Aí ele chamou o SAMU ficou sabendo, já chamou a polícia também, chegou em casa, aí o sargento lá que atendeu a ocorrência, o Faria, ele perguntou, nós vamos correr aqui para ver se pegamos esse bandido que fez isso. Ele falou, não, sargento, não teve bandido não, fui eu que matei minha mulher.
Ele aguardou no local. Ele aguardou no lugar e o senhor pode me levar algemado. Então, quer dizer, esse sujeito foi condenado a 25 anos de cadeia, tá? E aí eu fui visitar ele na cadeia. Ele estava numa depressão violenta, um arrependimento, uma tristeza, viu, Faria? E aí eu falei para ele, ó, mestre, o negócio é o seguinte, não adianta você ficar sofrendo por uma coisa que você não vai consertar. Porque o crime que você cometeu já está feito. A sua mulher não vai voltar. Agora, o que você tem que fazer é o seguinte, é ressignificar o que você fez. Porque se você ficar pensando só no crime que você cometeu, esse sentimento de culpa, você vai acabar morrendo. E morre, Fernando? Morre, a pessoa suicida. A pessoa faz uma doença, porque a depressão é o gatilho, viu, Faria, para várias doenças. Principalmente o câncer. Então eu falei isso para ele. Eu falei, ó, meu amigo, você vai ficar 25 anos aqui. Então o que eu sugiro a você é o seguinte, volta a estudar, ué. Você não tinha vontade de estudar alguma coisa? Ele falou, não, eu tenho vontade de ser advogado, sempre tive. Eu falei, você fez até que ano? Ah, até o segundo colegial. Agora começa o supletivo aqui dentro da penitenciária, porque tem um programa do governo. E você vai estudar, presta um vestibular, entra na faculdade e estuda aqui de dentro. Tempo vai ter demais. Tempo vai ter. O que ele fez? Ele fez exatamente isso. E agora, há uns 4 anos atrás, ele me ligou e falou, Fernando, estou formando. Eu quero que você venha na cerimônia aqui. Beleza. Então, quer dizer, ele em vez de ficar remoendo o que ele tinha feito, quer dizer, porque o crime que ele cometeu, viu, Faria? Ele cometeu um crime que a gente chama um surto. Ele teve um surto na hora. De repente dele. De repente, porque a mulher, ele amava ela demais, e de repente é que a mulher falou que é besteira, e na hora ali aquele ódio cegou ele na hora matou. Quer dizer, é uma coisa que qualquer um de nós está sujeito. Tá? Ele não é um criminoso, não é bandido, não é nada, é um sujeito honesto que teve um surto. No repente fez uma besteira. Mas agora que eu falei para ele, bom, agora que você vai formar, você vai trabalhar na sua causa, você provavelmente vai sair da cadeia, e sempre que você for tratar uma pessoa de graça, for cuidar de um caso que você faça de graça, faça em homenagem à sua ex-esposa. Porque assim você vai estar trabalhando essa questão dessa culpa sua de uma forma positiva. Uma forma de superação. Isso. Com certeza. Bom, Polícia Notícia hoje abordando aqui o tema Triângulo Amoroso, o Fernando trouxe para nós, a gente comentar, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse tema importante aí para conhecimento, porque alguém já passou por uma situação dessa, tenho certeza disso, alguém com certeza sabe de alguém que já passou, até às vezes dando conselhos, e se envolvendo de alguma forma. Então daqui a pouquinho a gente volta nesse Polícia Notícia com o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho, abordando o tema Triângulo Amoroso. É um tema realmente que a gente chama bastante polêmico, mas que está aí presente na vida de muita gente, né? E realmente é um tema que nos leva a discutir sobre isso. Fernando, nesse caso específico aqui do triângulo amoroso, tem causas que são relatadas para se chegar a essa questão do triângulo amoroso? Então, geralmente, o triângulo amoroso, quando ele acontece, viu, Faria? Ele já está acontecendo, a pessoa, vamos supor, o cônjuge, entre aspas, que está sendo traído, ele está sabendo. Tá? Ele está sabendo. De uma forma ou outra ele está sabendo. De uma forma ou outra ele está sabendo. Porque o que caracteriza o triângulo amoroso é quando os três estão sabendo da situação. Eles estão sabendo e mantêm aquilo ali. Agora, quando, por exemplo, ocorre uma traição, por exemplo, a pessoa descobre, um dos cônjuges, descobre que está sendo traído e briga, esperneia tudo, resolve separar, aí realmente não caracteriza um triângulo amoroso clássico. Tá? Porque geralmente na literatura, o triângulo amoroso é quando existe esse entendimento entre os três, por isso que chama triângulo amoroso. Tá certo? Um sabendo do outro. Um sabendo do outro. Todos os três estão sabendo do rolo ali. O que diferencia é quando um deles não sabe. Um deles não sabe. Quando um deles não sabe, aí já não caracteriza o triângulo amoroso. Aí sim já é um caso de traição, tá certo? Aí dá confusão, porque aí a pessoa que é traída, muitas vezes ela pede a separação, aí entra no processo de divórcio. E por que se busca um triângulo amoroso, geralmente, Fernando? Então, busca... Ou seja, um sabendo do outro. Por que se busca uma terceira pessoa naquele relacionamento? Então, porque o negócio é o seguinte, quando existe um cônjuge, esse cônjuge ele tem uma relação matrimonial formal, tá? Com documento, tudo, marido e mulher, vamos dizer assim. E aí o que acontece?
ou o marido ou a mulher, um dos dois ele é a parte fraca, a parte emocionalmente dependente, tá certo? Às vezes eu vou falar, por exemplo, o caso do marido, ele ser emocionalmente dependente e muitas vezes ele permite que a mulher tenha um caso extraconjugal que ele sabe, com outra pessoa. O que diferencia o triângulo amoroso, então, do fetiche, por exemplo? Ah, não, aí no caso, então, pode ser também um fetiche, viu? Tá? Porque é aquele caso de ménage à trois. O sujeito ele vai nessas casas que tem, como é que fala isso? Apresentação sexual. É ménage à trois, isso. E aí o que acontece? Aí é um fetiche entre eles. Mas no caso do triângulo amoroso, aquilo ali não é um fetiche. A pessoa, por exemplo, que é a amante, tá? Que é amante ou da mulher ou do marido, tá? Ela vive ali, ela tem a vida dela, tá certo? Então tem aquela vida dupla ali, às vezes ele sustenta aquela pessoa. Eu ia comentar sobre isso. No caso, por exemplo, do triângulo amoroso, pode acontecer de os três morarem no mesmo espaço, ou no caso da novela lá, são em lugares cada diferentes? Um no lugar. Mas pode acontecer os três morarem no mesmo local. Desde que haja claro. Tá? Às vezes o sujeito ele é casado e tem duas mulheres ali vivendo. Eu estou até tentando lembrar aqui, a novela a Globo, inclusive, mostrou numa outra novela também recente, um caso de um quarteto amoroso. Era então o ator, né, o ator no caso ali, que tinha três mulheres. Isso. Né, então já era um quarteto as três amoroso. sabiam. As três, uma sabia da outra. E as três... Eu não me recordo o nome da novela, mas eu lembro dessa cena. E as três aceitavam. Então, quer dizer, isso aí é um triângulo amoroso, tá? Porque não há, por exemplo, união formal entre eles, tá? Só entre os dois, marido e mulher. E aí o sujeito tem uma mulher, tem outra mulher, aí fica um quarteto amoroso. Mas aí se não tiver, por exemplo, se tiver a concordância, não é crime nenhum, tá? Não é crime. Olha, a gente até comentava aqui, inclusive no intervalo, e os assuntos vão surgindo, né, Fernando? Porque a gente vê tantos casos aí realmente que envolvem a questão do triângulo amoroso e a questão da traição. E realmente são fatos distintos. São, completamente. Que não se comparam, né? Exatamente, Faria. Porque a traição, o próprio nome já diz. A outra pessoa foi pega de surpresa. Não sabia, absolutamente. Tá? Aí pode ser até criminalizado, sei lá, a forma que a lei usa. Eu não sou advogado, mas eu imagino que às vezes a pessoa pode entrar num processo de divórcio com alguma vantagem, pelo fato de ter sido traída, tudo, desde que seja pego em flagrante. Mas no caso do triângulo amoroso clássico, igual a novela Império está mostrando, Faria, aquilo ali não é crime, tá? Não vai afetar em nada. Fernando, inclusive, na sua opinião... O caso é o filho lá, que ficou sabendo... Isso que eu ia perguntar também. Na sua opinião, quando uma novela, não necessariamente da Rede Globo e qualquer outro canal, temos novelas também como a Record, o SBT, a Bandeirantes e tal. Então, quando se aborda assuntos como esse, é interessante a sociedade acompanhar para ela ver, às vezes, se caracterizar, sabendo que aquilo existe mesmo, porque muita gente não gosta de assistir novela, não gosta de assistir novela, mas eu tenho observado e percebido que as novelas hoje trazem assuntos interessantes do nosso dia a dia. Quando é assim, é importante saber? É importante, viu, Faria? Eu vou ter que voltar na Rede Globo. Sim, claro. Mas é porque a Rede Globo é um padrão, é uma referência. Então, esses autores de novela da Rede Globo, por exemplo, eles estão preocupados em mostrar os preconceitos, tá, que estão existindo na sociedade, que a sociedade muitas vezes encobre. No caso, por exemplo, da novela, lá mostra, o sujeito ele era bissexual. E a hora que ficou aquilo aparente na sociedade, eles estão sofrendo ataques violentos, principalmente parente. No caso deles lá, o filho, que o filho é até homofóbico, tá? Que ele está se revelando homofóbico, brigando com o pai, desprezou o pai. Então, quer dizer, a novela é importante que ela está mostrando essas coisas. Por exemplo, à noite, na sexta-feira, tem uma série lá que fala do psicopata, mostra como o psicopata age. E eu sempre estou recomendando para os meus clientes, por exemplo, assistirem aquela série para ver como que é o modus operandi de um psicopata. Então, quer dizer, aquilo ali é uma série de utilidade pública. É uma série policial, mas é uma série de utilidade pública. Olha, eu estou lembrando aqui, viu, Fernando?
E são assuntos que a gente fica observando, porque na Sky também tem uma série que fala sobre mulheres assassinas. Então mostra justamente como mulheres, em determinados assuntos, e por vários motivos, motivos variados, acabam matando o companheiro. Isso. Né? Então é uma série que a gente fica atento, fica observando, e a gente fica até psicado também, né? Porque chama Mulheres Assassinas. Mas é realmente um fato que pode acontecer. Então eu tenho observado que hoje as emissoras de televisão, né, apresentam documentários do que a vida hoje realmente oferece. O que muita gente pensa que às vezes não acontece. Exato, porque essas novelas, essas séries, esses seriados que estão acontecendo, eles estão mostrando que eles estão tirando o pano daquilo que as pessoas gostam de tampar. Quer dizer, eles estão levantando o tapete para mostrar a sujeira que todo mundo joga para debaixo do tapete. Então é muito importante isso, as pessoas aproveitarem o lado bom que tem nas novelas, que tem nos seriados, tá certo? Para poder aprender. E isso é muito importante para que os maridos, por exemplo, essa série das mulheres assassinas, é para que os homens fiquem atentos, para não ficar querendo abusar das mulheres, ficar querendo aproveitar das mulheres. Lembrar que a mulher é um ser humano e tem que ser respeitada. Assim como o homem também tem que ser respeitado pela mulher. Direitos iguais. Direitos iguais, absolutamente iguais. Então é muito bom mostrar isso para que as pessoas comecem a pensar nisso. Fala, será que eu estou tratando bem minha esposa? Será que eu estou tratando bem meu marido? Você entendeu? Então é importante isso. Olha,